Desde os primórdios da civilização, a humanidade nutre um peculiar fascínio por sua própria destruição. Esse medo cativante, a ideia de um fim para o nosso mundo como o conhecemos, se manifestou de inúmeras formas ao longo da história. Este conceito, frequentemente denominado Apocalipse, tem sido um tema recorrente na mitologia, religião, literatura e até mesmo em nosso entretenimento moderno. O Apocalipse, como conceito, explora nossos medos e ansiedades mais profundos sobre o desconhecido. Ele reflete nossa necessidade humana inerente de entender o mundo ao nosso redor, de encontrar significado e ordem no caos. A própria ideia de um ponto final, um clímax dramático para a história humana, pode ser aterrorizante e estranhamente sedutora. Ao longo das eras, profetas, videntes e místicos surgiram, alegando possuir conhecimento especial sobre o fim dos tempos. Essas previsões, muitas vezes envoltas em simbolismo e alegoria, cativaram a imaginação de milhões. Elas oferecem vislumbres de um futuro aterrorizante, porém inspirador, um tempo de grande perturbação e transformação. Embora os detalhes possam variar, a mensagem subjacente permanece consistente. O fim está chegando. Este fascínio duradouro pelo Apocalipse fala de algo profundo na psique humana, um medo primal do desconhecido e um anseio por compreensão diante da incerteza. O conceito de um apocalipse não se limita a nenhuma cultura ou sistema de crenças. Ele transcende fronteiras geográficas e períodos históricos, manifestando-se de várias formas em diferentes religiões e tradições espirituais. No cristianismo, o livro do Apocalipse pinta um quadro vívido, embora frequentemente enigmático, do fim dos tempos. Ele fala de pragas, guerras, desastres naturais e o eventual retorno de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Essa visão apocalíptica teve um profundo impacto na cultura ocidental, moldando a expressão artística, o debate teológico e até mesmo movimentos políticos. Da mesma forma, o islamismo tem suas próprias crenças escatológicas centradas no dia do juízo, ou Yawm al-Qiyamah. Este dia marca o fim do mundo e o início do julgamento divino, onde todas as almas serão responsabilizadas por seus atos na vida. As profecias islâmicas falam de vários sinais que anunciam o fim dos tempos, incluindo a vinda do Mahdi, uma figura messiânica que guiará os fiéis. A escatologia judaica é igualmente rica e complexa, abrangendo uma gama de crenças sobre o fim dos dias. No centro dessas crenças está o conceito da era messiânica, um tempo de paz, justiça e renovação espiritual. A vinda do Messias, um descendente do rei Davi, é vista como um evento crucial que inaugurará esta nova era. Estes são apenas alguns exemplos de como diferentes religiões lidaram com a ideia do Apocalipse. Embora os detalhes possam diferir, essas profecias compartilham um fio condutor comum. Elas oferecem um vislumbre de um futuro definido pela intervenção divina, julgamento e, finalmente, uma transformação do mundo como o conhecemos. Ao longo da história, certos eventos ressoaram com profecias apocalípticas, alimentando medos e ansiedades sobre o fim dos tempos. Esses eventos, frequentemente marcados por sofrimento generalizado, convulsão social ou mudanças dramáticas no poder, foram interpretados por alguns como prenúncios do apocalipse iminente. A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, é um excelente exemplo. Esta pandemia devastadora, que eliminou 1/3 da população da Europa, foi vista por muitos como um sinal da ira de Deus e um cumprimento das profecias bíblicas. A magnitude da morte e do sofrimento alimentou ansiedades apocalípticas, levando ao fervor religioso, à agitação social e à busca por significado diante de uma perda inimaginável. Similarmente, o Grande Incêndio de Londres, em 1666, desencadeou temores apocalípticos, com muitos interpretando o inferno como retribuição divina pelos pecados da cidade. O incêndio,
que durou 4 dias e destruiu uma parte significativa de Londres, deixou uma marca indelével na psique da cidade. Reforçou a crença de que mesmo as sociedades mais poderosas e prósperas poderiam ser vulneráveis a eventos repentinos e catastróficos. Mais recentemente, o advento das armas nucleares no século XX inaugurou uma nova era de ansiedade apocalíptica. O poder destrutivo sem precedentes dessas armas, capaz de aniquilar cidades inteiras em um instante, deu origem à perspectiva assustadora de um apocalipse provocado pelo homem. A Guerra Fria, com sua constante ameaça de aniquilação nuclear, manteve esses medos na vanguarda da consciência pública por décadas. Esses eventos históricos destacam a poderosa interação entre crises do mundo real e crenças apocalípticas. Períodos de sofrimento generalizado, incerteza e mudança rápida frequentemente criam terreno fértil para o pensamento apocalíptico, à medida que as pessoas buscam explicações e consolo diante de eventos aparentemente inexplicáveis. Enquanto as profecias religiosas oferecem uma lente para visualizar o apocalipse, a ciência fornece outra perspectiva, mais fundamentada, sobre cenários potenciais de fim dos tempos. De desastres naturais a ameaças criadas pelo homem, existem inúmeros riscos reais que poderiam causar destruição generalizada e alterar fundamentalmente o curso da civilização humana. As mudanças climáticas, com seu potencial para interromper os padrões climáticos globais, desencadear eventos climáticos extremos e deslocar milhões, representam uma dessas ameaças existenciais. O consenso científico é claro: a atividade humana está contribuindo para o aquecimento do planeta, com consequências potencialmente catastróficas se não for controlada. O aumento do nível do mar, ondas de calor mais frequentes e severas, e interrupções na produção de alimentos são apenas alguns dos impactos potenciais que poderiam levar a sofrimento generalizado e agitação social. Outra ameaça potencial vem de impactos de asteroides. Embora a Terra seja constantemente bombardeada por pequenos detritos espaciais, o impacto de um grande asteroide poderia ter consequências devastadoras, provocando tsunamis, incêndios florestais e um inverno de impacto global. Embora a probabilidade de tal evento seja relativamente baixa, as consequências potenciais são tão graves que continuam sendo uma preocupação significativa para cientistas e formuladores de políticas. Pandemias, como a história demonstrou, também representam uma ameaça significativa à civilização humana. O surgimento de doenças altamente contagiosas e mortais, juntamente com a interconexão global, cria o potencial para rápida disseminação e perda catastrófica de vidas. A pandemia de Covid-19 serviu como um lembrete severo da vulnerabilidade do nosso mundo globalizado a doenças infecciosas e da necessidade de preparação e resposta rápida. Estes são apenas alguns exemplos das ameaças do mundo real que poderiam levar a um cenário apocalíptico. Embora a probabilidade de qualquer evento isolado exterminar a humanidade inteiramente seja pequena, a possibilidade de um evento catastrófico causar uma interrupção generalizada e alterar fundamentalmente o curso da civilização continua sendo uma preocupação muito real. Seção 5. O fascínio pelo fim. Por que somos atraídos por cenários apocalípticos? O fascínio humano pelo apocalipse é profundo, transcendendo fronteiras culturais e religiosas. Mas o que nesses cenários de fim dos tempos continua a cativar nossa imaginação e a exercer um domínio tão poderoso sobre nossa psique coletiva? Uma explicação está na necessidade humana inerente de narrativa. Somos criaturas contadoras de histórias, programadas para buscar significado e ordem no mundo ao nosso redor. O Apocalipse, com seu arco dramático de tensão crescente, clímax e resolução, fornece uma estrutura narrativa convincente para entender nosso lugar no grande esquema das coisas. Ele oferece uma sensação de fechamento, um ponto final definitivo para a história humana. Além disso,
As narrativas apocalípticas frequentemente exploram nossos medos e ansiedades mais profundos. Elas fornecem uma válvula de escape para expressar nossas preocupações sobre o futuro, sejam essas preocupações decorrentes de ameaças do mundo real, como as mudanças climáticas, ou de ansiedades mais existenciais sobre o significado da vida e nosso lugar no universo. Ao confrontar esses medos de frente, ainda que em um cenário fictício, podemos lidar com eles em um ambiente seguro e controlado. O fascínio pelo apocalipse também decorre de seu potencial para a catarse. A ideia de um colapso social completo, embora aterrorizante, também pode ser estranhamente libertadora. Representa uma chance de limpar a lousa, começar de novo e construir um mundo melhor a partir das cinzas do antigo. Esse tema de renovação e renascimento ressoa fortemente em muitas narrativas apocalípticas, oferecendo um vislumbre de esperança em meio à destruição. Por fim, a popularidade dos temas apocalípticos no entretenimento pode ser atribuída, em parte, ao seu puro valor de entretenimento. Histórias apocalípticas, com suas apostas altas, batalhas épicas e reviravoltas dramáticas, fornecem uma forma de escapismo, permitindo que o público experimente indiretamente a emoção e o perigo de um mundo à beira do abismo. Seção 6. Sinais dos tempos, interpretando eventos atuais através de uma lente apocalíptica. A tendência de ver os eventos atuais através de uma lente apocalíptica não é um fenômeno novo. Ao longo da história, períodos de grande perturbação, incerteza e mudança social frequentemente foram interpretados por alguns como prenúncios do fim dos tempos. Essa tendência é frequentemente amplificada pelo ciclo de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode criar uma sensação de crise constante e desgraça iminente. Hoje, vemos esse fenômeno se manifestar de várias maneiras. As mudanças climáticas, com seus efeitos cada vez mais visíveis, são frequentemente enquadradas em termos apocalípticos, alimentando o medo de um planeta moribundo e um futuro incerto. Pandemias globais como o surto de Covid-19 podem desencadear ansiedade sobre o colapso social e a fragilidade do nosso mundo interconectado. A polarização política, a desigualdade econômica e a agitação social contribuem ainda mais para uma sensação de inquietação e uma sensação de que as coisas estão se desintegrando. É importante notar que, embora essas questões sejam sérias e mereçam atenção, interpretá-las apenas através de uma lente apocalíptica pode ser contraproducente. Pode levar ao fatalismo, à apatia e a uma sensação de desesperança, prejudicando nossa capacidade de lidar com esses desafios de forma eficaz. Em vez de sucumbir ao desespero, devemos abordar essas questões com uma perspectiva equilibrada, reconhecendo a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, permanecendo abertos a soluções e mantendo a esperança no futuro. Seção 7. A psicologia da crença. Por que as pessoas acreditam no apocalipse? A crença em um apocalipse iminente, apesar de suas implicações frequentemente aterrorizantes, pode ser uma força poderosa na vida das pessoas. Pode moldar visões de mundo, influenciar o comportamento e fornecer um senso de significado e propósito, mesmo diante da incerteza e do medo. Mas quais são os fatores psicológicos que contribuem para esse sistema de crenças? Uma explicação está na necessidade humana de controle e previsibilidade. O mundo pode ser um lugar caótico e imprevisível, e a crença em uma linha do tempo apocalíptica oferece uma sensação de ordem e estrutura. Fornece uma estrutura para entender eventos aparentemente aleatórios, colocando-os dentro de uma narrativa maior de julgamento divino ou destino cósmico. Isso pode ser especialmente atraente em tempos de crise ou mudança social rápida, quando o futuro parece particularmente incerto. Além disso, as crenças apocalípticas frequentemente exploram nosso medo inato da morte e do desconhecido. A ideia de uma vida após a morte
um reino além de nossa existência terrena, oferece conforto e consolo diante de nossa própria mortalidade, fornece esperança de justiça, de correção de erros e de uma continuação da existência além dos limites de nossos corpos físicos. O pensamento de grupo e o reforço social também desempenham um papel significativo na perpetuação das crenças apocalípticas. Quando cercadas por indivíduos com a mesma mentalidade que compartilham medos e ansiedades semelhantes, essas crenças podem se tornar mais arraigadas e resistentes a perspectivas externas. Isso é especialmente verdadeiro em comunidades unidas ou grupos religiosos, onde as crenças compartilhadas formam uma parte central da identidade do grupo. Por fim, é importante reconhecer o apelo emocional das narrativas apocalípticas. A ideia de uma luta justa contra o mal, de uma batalha final entre o bem e o mal, pode ser profundamente convincente. Fala ao nosso desejo inato de justiça, por um mundo onde os erros são corrigidos e a bondade prevalece. Essa ressonância emocional pode dificultar a avaliação objetiva da validade dessas crenças. Seção 8. Os perigos do pensamento apocalíptico. Embora a crença em um apocalipse iminente possa fornecer um senso de significado e propósito para alguns, é crucial reconhecer os perigos potenciais associados a essa visão de mundo. Um risco significativo é o potencial para fatalismo e inação. Se alguém acredita que o fim é inevitável e que os esforços humanos são fúteis diante do julgamento divino ou das forças cósmicas, isso pode levar a uma sensação de desesperança e apatia. Isso pode ser particularmente perigoso quando se trata de lidar com desafios globais urgentes, como as mudanças climáticas ou a injustiça social. Além disso, o pensamento apocalíptico pode ser usado para justificar a violência e o extremismo. Ao longo da história, houve inúmeros casos em que grupos ou indivíduos, acreditando ser instrumentos da vontade divina ou prenúncios do fim dos tempos, cometeram atos de violência em nome de suas crenças. Isso destaca a importância do pensamento crítico e da alfabetização religiosa para combater ideologias extremistas. Outra preocupação é o potencial para a exploração. Indivíduos ou grupos podem usar medos apocalípticos para manipular outros para ganho pessoal, seja financeiro, político ou de outra forma. Isso pode se manifestar na forma de líderes de culto, profetas do juízo final ou teóricos da conspiração que se aproveitam das ansiedades e vulnerabilidades das pessoas. Por fim, um foco excessivo no apocalipse pode distrair da importância de viver uma vida significativa e plena no presente. Ao se fixar em um futuro incerto, os indivíduos podem negligenciar suas responsabilidades para consigo mesmos, suas famílias e suas comunidades. É essencial encontrar um equilíbrio entre reconhecer ameaças potenciais e viver uma vida baseada na esperança, no propósito e no engajamento com o mundo ao nosso redor. Seção 9. Conclusão. Navegando pela incerteza em um mundo complexo. O fascínio humano pelo apocalipse, embora profundamente enraizado em nossa psique coletiva, apresenta oportunidades e desafios. Por um lado, reflete nosso desejo inato de entender o mundo ao nosso redor, de encontrar significado e propósito diante da incerteza e de lidar com nossos medos e ansiedades mais profundos. Por outro lado, destaca as armadilhas potenciais de sistemas de crenças descontrolados, os perigos do fatalismo e da inação e a importância do pensamento crítico para navegar em um mundo inundado de informações e desinformação. À medida que avançamos no século XXI, enfrentando uma série de desafios complexos, desde as mudanças climáticas até pandemias globais e agitação social, é mais importante do que nunca abordar essas questões com uma perspectiva equilibrada. Devemos reconhecer a gravidade da situação sem sucumbir ao desespero, manter um senso de esperança e ação enquanto permanecemos com os pés no chão
e nos envolver em diálogo e ação construtivos para construir um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. Embora o fascínio pelo Apocalipse possa nunca desaparecer completamente, nossa capacidade de navegar pelas complexidades do presente e moldar um futuro mais esperançoso depende de nossa disposição de abraçar o pensamento crítico, a compaixão e o compromisso de construir um mundo melhor para nós e para as gerações futuras.